noite, graça e paz, amém? Que bom que vocês estão aqui nesta noite. Vocês estão prontos para o melhor culto da vida de vocês? Amém? Agora eu vou fazer novamente a pergunta. Vocês estão prontos para oferecer a Deus o melhor culto da vida de vocês? Amém? Hoje é uma noite de celebração. Amém? Como nosso irmão Manu disse, né? Vamos celebrar a Santa Ceia. Amém? Então, é uma noite memorável. O que nós celebramos na Santa Ceia? Todo o sacrifício, todo o amor de Jesus que Ele demonstrou, que Ele provou por nós. Amém? Então, nos remete, sim, ao passado. Amém? Ali Ele conquistou naquela cruz tão grande salvação e hoje nós vamos celebrar, nós vamos trazer a memória. Amém? E a Santa Ceia também nos leva para onde? Para o futuro. Amém? Podemos dizer, Maranata, Jesus está voltando. Amém? Então, quando nós estivermos aqui nesse momento celebrando ao Senhor, nós vamos voltar ao passado, lembrar tudo aquilo que Jesus fez, mas também vamos lembrar que Jesus está voltando. Amém? Que uma eternidade nos espera. Aleluia. Você é grato por isso? Saber que nós vamos viver eternamente com o Senhor e que não haverá mais tristeza, frustração, traição. Não existe mais isso, amados. A Bíblia fala que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Às vezes nós não temos dimensão do que é isso, porque vivemos, né, de uma forma natural, estamos aqui ainda neste mundo, mas se a Bíblia fala que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor, eu creio. Amém? E, né, estamos aí na aula demonstrativa do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Glória a Deus! Se você está aqui pela primeira vez, o que é isso? O que é o Rema? O Rema é um centro de treinamento bíblico onde é ensinado a palavra de Deus de uma forma simples e poderosa. Nós já estamos em mais de 50 países. Olha que bênção. Amém? Aqui no Brasil nós temos mais de 120 unidades. Eita glória! E mais de 60 mil graduados. Eita, aleluia. E você tem a honra de ter uma unidade aqui na sua igreja. No Verbo da Vida Tiradentes, nós estamos aí já batendo quase 40 alunos. Eita, glória, e só vai aumentar. 40 vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus, amém? Estamos aí com as nossas matrículas abertas, com 10% de desconto, e se eu fosse você, não ficava de fora, amém? Serão 2 anos que a sua vida vai passar por uma revolução, amados, amém? Porque é impossível se expor a palavra de Deus durante 3 vezes na semana e a sua vida continuar a mesma. Amém? Então, hoje nós teremos uma aula demonstrativa, estaremos fazendo a matrícula ali no final e eu quero ter a honra, o prazer de fazer a sua matrícula e dizer, seja bem-vindo aos 2 melhores anos da sua vida. Amém? Então, vocês estão prontos para aprender um pouquinho do que os nossos alunos vão experimentar durante 2 anos? Tenho 50 minutos, eu vou colocar meu cronômetro aqui, né? O pastor depois não dá baixa na minha carteira, né? Amém? E no Rema não acontece isso porque tem um sino, amados. Então, é uma escola mesmo, onde você vai trazer ali o seu caderno. Amém? A cada 15 dias troca o professor, a matéria. Então, às 8 horas toca o sino. Amém? Você estuda mesmo, é o ensino da palavra como a primazia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos falar, eu escolhi a matéria a unção, né? São 24 matérias no Rema, e assim, né? A professora, né? Tem um amor, né? Por essa matéria muito especial. Todas são maravilhosas, amém? Mas essa tem o meu coração, amém? A unção. E aí você pode falar, você sabe o que é unção? Se eu levar aí o microfone para você e falar, me fala aí a definição de unção. Amém? De uma forma bem básica. O poder de Deus. Amém? A unção de Deus é o poder de Deus. Que poder é esse? O poder criativo do Senhor. O poder que criou os céus e a terra. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, amado. Que foi lá no Hades, no inferno. E ressuscitou Jesus. Isso é unção. O poder de Deus. E se você está aqui, você tem Jesus como Senhor da sua vida, esse poder habita dentro de você. Amém? E aí, eu e você, nós estamos vivendo a altura desse poder? Porque é esse poder, amados, que habita dentro de nós. Amém? Então, se é o poder de Deus, unção, basicamente, significa isso. O poder de Deus.
Então não é qualquer poder que está dentro de você, é o poder do próprio Deus. Consegue imaginar aí Deus criando pelo poder da palavra céus e terra? E a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Amém? Que nós somos ungidos, nós vamos aprender sobre isso. O que é ser ungido? Nós somos ungidos. Amém? Então, se o poder de Deus habita dentro de mim, existe um poder curador dentro de mim. Se o poder de Deus está dentro de mim, então os meus sonhos em Deus podem ser realizados. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é. Então, para mim também não é. Por quê? Porque o poder dele está dentro de nós. Simples assim. Amém? Mas muitas vezes nós não estamos vivendo a altura desse fato, a altura dessa verdade. Por quê? Por falta do conhecimento. Amém? Nós só vamos desfrutar daquilo que conhecemos. Amém? A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo, o meu filho, por falta do conhecimento. E a Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Esses dois pilares você encontra no Rema. Então, no Rema vai ter as Escrituras, vai ter o ensino como primazia, amados. Mas é envolto a uma unção, a um poder de Deus impregnado nas paredes, na vida dos professores. Amém? Toda a matéria tem 7 dias de aula. E na última aula tem a prova. E nós temos a aula de consagração. Amém? Onde nós desfrutamos do mover do Espírito com os alunos, com os professores. Amém? Então, você experimenta disso. Então, você vai sair dessa classe de errais, de estar errando. Amém? De, às vezes, estar vivendo uma vida na ignorância. Porque o Rema vai te trazer luz. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No Rema, você conhece as Escrituras e você conhece o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, mas daí você pode falar, mas, professora, por que ensinar a unção? Não é poder de Deus, não é o xaramanaia, não é mover, não é cair, não é chorar, não é dar uma carreira aqui, ser arrebatado. Porque, como que ensina isso, professora? Amém? Amados, isso não é a unção, isso é uma reação à unção. E cada um vai reagindo de uma forma. Amém? Tem uns que gostam, são mais fervorosos, tem outros que não, mas isso são reações. Então, o rir, o correr, o chorar, o se arrepiar, tudo isso são reações à unção. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Quando você olha para Jesus, quando você olha para a doutrina bíblica, toda a doutrina bíblica, ela aponta para Jesus. Ele é o centro da doutrina bíblica. Amém? Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você vai ver a figura de Jesus. Ele é a figura principal, ele é o personagem principal da história. Até no Antigo Testamento, professora? Sim. Amém? Eu sei que muitas vezes nós focamos nos heróis da fé. Moisés, Abraão, Davi, amém? Mas nada contra, amados, amém? Foram homens de fé. Mas você concorda comigo que eram homens também? Que erravam também, e às vezes muitos ministros focam nisso e esquecem do central, do principal, que é Jesus. Amém? Todos esses personagens, todos esses heróis da fé, principalmente do Antigo Testamento, amados, todos eles apontavam, tinham um único objetivo, apontar a vinda do Messias. Amém? Anunciar o Messias. Então, a gente consegue ver Jesus no Antigo Testamento. Amém? Então, quando você olha de Gênesis a Apocalipse, a gente consegue ver ali Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele se apresenta como o Messias. Amém? Então, no Antigo Testamento, você vai ver. E essa palavra, o Antigo Testamento, ele foi traduzido do hebraico. Originalmente, ele foi escrito no hebraico. E essa palavra Messias, ela significa ungido. Certo? Amém? Então, Jesus, no Antigo Testamento, você vai ver esses profetas, ele anunciando que um Messias vai se levantar e libertar o povo. Mas eu quero que você grave aí comigo a palavra Messias. Ela significa o quê? Pode falar, ungido. Ela significa o quê? Ungido. Então, Jesus, no Antigo Testamento, ele se apresenta como o ungido.
Certo? Agora, quando passamos para o Novo Testamento, Jesus chega nessa terra como Jesus o Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo não é o sobrenome dele, não é um nome composto. Amém? Jesus o Cristo. O Cristo significa o quê no grego? Porque o Novo Testamento, a sua maior parte foi escrita no grego, originalmente no grego. E no grego, essa palavra o Cristo significa o ungido também. Amém? Então, Antigo Testamento, ele se apresenta como o Messias, o ungido. E no Novo Testamento também, ele se apresenta como o Cristo, o ungido. Então, em todo o tempo, em toda a doutrina bíblica, Jesus se apresenta como o ungido. Amém? Existe também, alguns livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em aramaico. São poucos, mas existe. E a palavra ali de Yeshua HaMashiach, também significa o ungido. Amém? Então, Jesus, ele queria mostrar, a Bíblia está nos mostrando algo muito importante, que ele queria ser conhecido como o ungido. Amém? Então, vamos lá. E o que é ser ungido? Então, nós já aprendemos que a unção é o quê? É o poder de Deus. E ser ungido? Precisamos entender por que Jesus se apresenta tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como ungido. Então, eu preciso saber o que é ser ungido. O que é isso? Amém? Quando nós voltamos para a Antiga Aliança, ali, o povo da Antiga Aliança, eles viviam numa dispensação, numa aliança inferior que a nossa. Amém? Então, eles não tinham... Por que eles viviam nessa dispensação inferior? Por causa do pecado de Adão. Então, Adão e Eva ali, Jesus, nós conhecemos a história, criou o homem perfeitamente, a sua imagem e semelhança. Nós sabemos que eles pecaram, que eles erraram o alvo, não foi assim? E quando houve o pecado, aconteceu ali uma ruptura entre o relacionamento de Deus e o homem. Então, antes, o homem tinha livre acesso ao coração do Pai. Era um com o Senhor, mas veio o pecado e aí houve um abismo, uma ruptura ali. E agora, os nossos irmãos da Antiga Aliança, depois do pecado de Adão, eles têm um relacionamento limitado com o Senhor. Amém? Por causa do pecado. Então, por isso que fala que é uma aliança inferior. Porque eles não tinham, amados, esse privilégio que eu e você nós temos de chamar Deus de Pai. Amém. De poder orar ao Senhor e falar com o Senhor qualquer hora do dia. Pode ser de madrugada, pode ser a hora que você estiver no banheiro, pode ser, olha, qualquer hora do dia você tem livre acesso ao coração do Pai. Amém? Aleluia. Olha que privilégio eu e você vivemos nessa dispensação, onde podemos chamar o nosso Deus de Pai, Paizinho, Pai amado. E encontrar graça, socorro para qualquer situação que estivermos passando. Amém? Mas os nossos irmãos da Antiga Aliança, eles não tinham isso. Então, era uma aliança, era um relacionamento limitado. E nós aprendemos, os nossos alunos aqui, vocês sabem disso, que a unção do Espírito, o poder do Espírito, só vinham sobre 3 classes de pessoas na Antiga Aliança. Não vinha sobre o povão, não. Amém? Não, somente 3 classes de pessoas ou algumas pessoas específicas que iam desenvolvendo algum papel, algum serviço para o Senhor, elas tinham a unção sobre elas, o poder sobre elas. Quais são essas classes? Reis, profetas e sacerdotes. Eles eram os representantes do povo. Amém? Então, o sacerdote ali, ele representava o povo diante de Deus. Então, ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos pecados do povo e dele. Amém? Ninguém poderia, se houve um pecado, você não tinha livre acesso de chegar diante de Deus e pedir perdão, não. Quem tinha que fazer isso para você era o intermediador. Amém? Era somente o sacerdote. E o profeta, ele representava, ao contrário, ele representava Deus diante do povo. Ele era a boca de Deus para o povo. Esse negócio de Deus falar no nosso coração pessoalmente, amados. Olha, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, é um privilégio da nova aliança. Amém? Que maravilha! Mas antes não, era somente através do profeta. Então, Deus queria falar com o povo, ele tinha que usar o profeta. E o rei era aquele que governava a nação. Amém? Então, só eles tinham a unção
sobre eles para governar. Amém? E o que é isso? O que essa unção significa? Eu anotei aqui, para poder falar de uma forma bem clara para vocês. Significa assim, ó, é a capacidade, a unção que eles recebiam. Como que eles recebiam essa unção? Aguenta aí um pouquinho. Como que eles recebiam essa unção? Através da unção com óleo. Literalmente. Amém? Por isso que até nos dias de hoje as pessoas usam óleo. Por que elas usam óleo? Por conta disso, que lá na antiga aliança era obrigatório, para ser ungido na antiga aliança, era obrigatório usar o óleo. Então, ia separar o rei, ia separar o profeta, ia separar o sacerdote. Então, tinha ali toda uma cerimônia. E eles pegavam um óleo e derramavam um óleo de oliva. E derramava mesmo ali todo, né, o potinho ali de óleo, mesmo o vidro de óleo. E isso significava o quê? O óleo representava a unção. O óleo representava que eles estavam recebendo uma capacitação para desempenhar uma função, para representar Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje, na nova aliança, amados, nós vivemos pela fé. Amém. Se não tiver óleo, amados, você pode orar. Amém? Você vai colocar as suas mãos, pessoas serão curadas. Amém? Porque senão, às vezes, as pessoas elas ficam muito apegadas no óleo, mas eles viviam numa aliança inferior. Eles viviam ali de uma forma que eles não viviam pela fé. Amém? Tudo neles tinha que ser visível, tangível. Então, precisava olhar, ver, sentir, cheirar. Certo? Então, olha o que significa a unção. Então, toda vez que era derramado esse óleo, eles estavam sendo o quê? Vai lembrando do que Jesus se apresentou. Então, eles estavam recebendo o quê? Uma capacitação. E significa o quê? Ó, unção. Ser ungido é a capacidade ou a habilidade sobrenatural para executarmos o que não conseguimos fazer em nossa força humana. E isso significa ser ungido. Amém? Então, eles recebiam uma capacidade sobrenatural para executarmos o que não conseguimos fazer em nossa força humana. Isso é ser ungido. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós somos ungidos. Essa unção vem sobre nós e dentro de nós. Amém? Então, professora, dá um exemplo aí de alguma situação que a pessoa age na unção. Então, por exemplo, você recebe aí um diagnóstico médico e os médicos te dão 3 meses de vida. Né? Chega uma pessoa e fala assim, ó, daqui 3 meses você vai morrer, mas os médicos os melhores especialistas já decretaram e não tem mais mesmo. Já foi sentenciado que você tem só 3 meses de vida. E aí essa pessoa ela vem para a igreja. E aí, amados, ela chega aqui nesse mover, nessa unção, aonde está disponível a unção do Senhor de uma forma tangível. Amém? Então, a igreja é um lugar propício para isso. Amém? Para a cura se manifestar. E o que acontece, às vezes, um irmão ou o pastor, quem está aqui na frente, vem, quem quer oração de cura? Daí a pessoa levanta, vem, e ela recebe ali, o irmão vai e impõe, ou o pastor, alguma pessoa vai e impõe as mãos sobre ela. E ela é curada. Amém? E isso é um exemplo, amados, de agir, de operar debaixo da unção. Porque na força do seu braço, você não consegue. Naturalmente, os médicos já falaram que é impossível. Mas debaixo da unção, o que é isso? É uma capacitação, é uma habilidade sobrenatural para fazermos aquilo que não conseguimos na força do nosso braço, no natural. Amém? Então, nós somos ungidos por Deus. Hoje, na nova aliança, nós somos conhecidos como ungidos. Por quê? Recebemos de Deus. Então, por isso que eu falei, esse poder está dentro de você. Amém? E esse poder pode nos levar, amados, a níveis maiores em Deus. Amém? Então, fechando aqui, nós aprendemos o que é unção e o que é ser ungido. Então, eles eram ungidos naquela época, eles recebiam essas 3 pessoas, nessas 3 classes, né, de pessoas, para desempenhar uma função, certo? Mas Jesus também se apresenta como ungido. E aí você fala, como assim? Se você é daqueles alunos, né, que gosta de pegar os professores nas perguntas, como assim, professora? Jesus não era Deus? Como que ele tem que receber uma capacitação? Uma habilidade? Como assim? Por que isso?
Amém? Jesus não era Deus. E aí entra nessa pergunta, né, que foi por muito tempo, questões de muitos debates teológicos. Se Jesus era 100% Deus e 100% homem, quem já ouviu isso? E existia aquele grupo daqueles que criam que Jesus era a sua natureza humana ali, era 100%, outros que criam só na divindade, amém? E o que nós cremos? O que o Rema ensina? Nós cremos nas duas naturezas de Cristo. Nas duas naturezas de Cristo. Então, obrigada, irmão. Jesus, ele era 100% Deus, e existe muitas bases bíblicas para isso. Amém? Só o nascimento de Jesus já nos prova que não tem como ele ser 100% homem, humano. Amém? Então, houve ali a sua... Né, ele nasceu de uma forma humana, amém? De uma virgem, amém? De uma forma humana, houve um nascimento ali, mas a concepção foi divina. Amém? A Bíblia fala que o poder do Altíssimo envolveu Maria. Amém? Então, só nesse fato, já nos prova, já nos mostra que Jesus não tinha como ser 100% homem. Amém? Mas ele foi. Então, nós cremos, enquanto ele esteve nessa terra, que ele foi homem. Amém? Não deixou, não tem como Jesus jamais deixar de ser Deus. Amém? Então, nós cremos que Jesus, nós cremos nas duas naturezas de Cristo. Amém? Ele 100% homem e ele 100% Deus, certo? Mas então, o que aconteceu? O que aconteceu é que o amor de Jesus pela minha vida e pela sua vida, não existe quem te ame mais. Amém? É incondicional, é incomparável. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, e assumiu, amados, a posição de servo. Abre aí comigo, rapidinho. Aleluia. Em Filipenses. Aleluia. Vamos chegar em um bom lugar. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Amém? Aleluia. Sabe, amado, Jesus disse que em meu nome... pode abrir aí, deixa aberto. Em meu nome vocês podem fazer as mesmas coisas que eu e coisas ainda maiores. Se ele fosse 100% Deus, não seria presunção da nossa parte fazer coisas maiores que o próprio Deus? Mas ele disse, em meu nome, vocês podem fazer as mesmas coisas e coisas ainda maiores. Quando ele disse isso, ele estava o quê? Se identificando conosco. Ele estava falando, vocês podem fazer o que eu faço, Jesus, homem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, abriram aí? 2, 5. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, aleluia, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, eu sou Deus. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Amém? Amados, aqui ele não se esvaziou da sua divindade. Isso é impossível. A trindade é indivisível, não tem como. Amém? Não tem como Jesus deixar de ser Deus. Ele se esvaziou do quê? Dos poderes, dos privilégios. Amém? Nós vamos entender isso. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, olha o amor de Deus por mim e por você, amados. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, Jesus jamais deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou do quê? Dos privilégios, dos poderes. Ele veio o quê? Se identificar conosco.
Amém? Então, os dois grandes momentos vividos por Jesus nessa terra, amados, nos mostram o amor dele. E às vezes nós focamos, né, e realmente a substituição, ele morreu no nosso lugar. Mas a identificação, amados, é a prova do amor de Deus por nós. Nos mostra o quanto ele nos ama, assim como a substituição, assim como morrer a nossa morte. Mas, amados, ele veio se identificar. Amém? Eu gosto de dar, quem é meu aluno já ouviu esse exemplo, para ficar bem claro. Pensa num rei, amém? Que vive aí no seu reinado e ele desfruta de todos os privilégios, amém? Que um reino oferece. Então, ali ele tem as suas vestes reais, né? Todo o seu palácio, né, é marcado pelo ouro. Ele tem muitos homens servindo. Então, ali ele tem toda a medicina. Então, ele desfruta do seu reinado de muitos privilégios, de muita glória, de muita honra, porque ele é o rei. Amém? E aí isso passa para os príncipes, passa para toda a família real. Ele vive em glória. Amém? Ele vive num reinado. Mas aí o que acontece? Esse rei, ele recebe uma missão. E a missão é, vai para o Brasil, porque eu tenho uma missão com você. E lá no Brasil você vai ter que se identificar com os brasileiros. Amém? Estão ouvindo? Dá para ouvir? Com os brasileiros, você vai ter que se identificar. Lá você não vai poder usar o seu privilégio. Lá você vai ter que trabalhar como um carpinteiro. Lá você vai ter que andar como eles andam, né? Se fosse nos tempos de hoje, né? Se fosse um rei que tivesse que vir para o Brasil e se identificar com o brasileiro, ia ter que trabalhar, pagar imposto, pegar Uber. Amém? E aí, mas a missão é só por um período de tempo. Você vai cumprir uma missão, vai cumprir um propósito, depois você volta para o seu reinado. Amém? E esse rei, ele vem, né, se identifica, vem para o Brasil, se identifica com os brasileiros. Ele deixou de ser rei por natureza? Não deixou. Mas aqui no Brasil, ele não usa os privilégios, os poderes, porque ele teve que se identificar com os brasileiros para cumprir uma missão. Amém? Foi isso que Jesus fez. Ele jamais deixou de ser Deus. Impossível. Mas enquanto ele veio nessa terra, por amor a mim e a você, ele se identificou. É o que lemos aqui em 2 Filipenses. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas nós nos encontramos, olhamos para ele como uma figura humana. E tudo que Jesus fez nessa terra foi debaixo da unção. Foi por quê? Por que ele foi ungido? Porque ele se esvaziou. Está começando a fazer sentido? Por que ele se apresentou, começo da aula, por que ele se apresentou como ungido? Porque houve a necessidade, porque ele nos ama de uma forma extraordinária, que houve a necessidade dele se esvaziar. Dele se esvaziar da glória, se esvaziar dos privilégios. Então, porque ele se esvaziou, houve a necessidade dele ser ungido. Amém? Vocês entenderam? Então, tudo que Jesus fez nessa terra, amados, cada passo, cada milagre, cada cura. Mas, professora, ressuscitar morto só Jesus não, amados. Nos dias de hoje, nós temos testemunhos de grandes homens de Deus que, debaixo dessa unção, já ressuscitaram mortos. Smith Wigglesworth é um deles. Que, de uma forma registrada, comprovada, tem mais de 10 laudos de pessoas que morreram e ele ressuscitou. Ele, no nome de Jesus, fez a mesma coisa que Jesus. Debaixo do quê? Da unção. Então Jesus vem nos mostrar, vem nos explicar, ó, eu estou sendo ungido, eu me esvaziei, mas eu vou receber uma capacitação. E vocês também podem fazer da mesma forma. Vocês também serão ungidos. Então, em meu nome, vocês podem fazer as mesmas coisas. E em meu nome, assim como eu fui ungido, eu recebi uma capacitação, vocês também podem fazer as mesmas coisas e coisas ainda maiores. Então, quando Jesus ali ressuscita um morto, amado, ele está debaixo da unção, é uma manifestação do Espírito. Amém? E existe uma matéria no Rema que fala as manifestações do Espírito. E quando Jesus ele transformou água em vinho, quando Jesus ele
Transformou água em vinho quando ele andou, quando multiplicou pães e peixes. Sempre a gente faz essa ordem. Multiplicou pães e peixes, ele fez o quê? Porque ele era Deus, ninguém faz isso, não. Era debaixo da unção. Era um poder, vocês vão estudar, era um dom que chama operação de milagres. Esse dom, ele entra ali na ordem natural das coisas. Amém? Ele rompe ali o natural. E traz o sobrenatural, uma operação, né, de milagres mesmo. Quando ele encontra ali a mulher do fluxo de sangue, ali ele revela, fluxo de sangue não, a mulher samaritana, ele revela ali o pecado dela, fala para ela que ela não estava com o marido dela, que ela tivera já 5 maridos. Mas é porque era Jesus, eu não tenho isso, não, ele estava debaixo da unção. Era porque ele era ungido e era um dom também, né? A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria ali fluindo. Amém? Então, ele era ungido, amados. Por isso que ele disse, em meu nome vocês podem fazer as mesmas coisas. Amém? Então, por isso que nós podemos imaginar, Karina, eu tenho esse poder sim. Não é pecado, amado, você se achar poderoso. Porque esse poder não é no seu poder, não é na sua força. Porque tem gente que fala, não, mas isso é para Deus. Não, isso é para você. Jesus te comissionou. Ele falou, olha, eu vou para o Pai. Vou preparar a morada, mas ele passou o bastão, amados. Mas ele não foi irresponsável de deixar a gente de qualquer jeito, não. Ele falou, não, tem poder. Eles vão andar no mesmo poder. Eles são capazes de fazer as mesmas coisas em meu nome. Isso é ser ungido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu separei aqui, né, algumas passagens, né, que o irmão Hagin escreveu no livro deles, né, e eu vou ler, eu quero que vocês prestem bem atenção, falando a respeito dessa humanidade de Jesus. Amém? Então, quem que é o irmão Hagin? O irmão Hagin é o fundador do Rema. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ele é uma referência para nós, professores, para a nossa escola e para os nossos alunos. Amém? Diz assim, ele colocou aqui, ó, no livro dele, Alimento da Fé, é um devocional, certo? Parecido com o Pedras Preciosas. No dia 18, ele diz assim, ó, esse ser eterno é Deus, falando de Jesus. Esse ser eterno é Deus. Possuía a mesma natureza de Deus Pai. Existe na mesma forma e possui o mesmo poder de Deus. Esse ser se tornou carne. O Verbo se tornou homem e habitou entre nós. Ficou sendo humano, tão homem como se nunca tivesse sido outra coisa. No seu livro, ele concedeu dons aos homens, na página 19 e 20, ele diz assim, Jesus jamais deixou de ser Deus, mas escolheu descer a este mundo como homem e ministrou sob o poder e a unção do Espírito Santo. Em outro trecho do mesmo livro, ele assegura, Jesus era o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas quando ele veio para a terra, ele esvaziou a si mesmo de todos os privilégios divinos e ministrou como homem, ao tomar sobre si a natureza humana. Jesus escolheu deixar de lado o exercício, independente de seus poderes divinos. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mas ele operou como um homem ungido pelo Espírito Santo. Amém? Mais uma parte. Jesus é a revelação plena de Deus e plena do homem. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas ele é tudo de mais perto que há na humanidade. A salvação jamais poderia ser uma obra humana, pois a humanidade que precisava ser salvo. Mas a expiação só podia acontecer com um mediador totalmente identificado com os pecadores. Eita, glória. Eu fico emocionada. Jesus veio ao mundo para ao mesmo tempo mostrar quem é Deus e quem é o homem. Santo Agostinho diz, se ele não era Deus, não estamos salvos. Se ele não era homem, também não estamos salvos. Amém? Impossível não amá-lo, Senhor. Esse Deus tão maravilhoso, ele se identificou. O próprio Deus, amado. Ele criou os céus e a terra, sim. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas, amados, ele se fez homem. Ele se fez homem, ele deixou a glória, ele deixou tudo, ele deixou e veio, ele se encarnou. Um Deus encarnado, amados. Tudo por amor a mim e a você. Aleluia! Agora vamos ver, então, para a gente fechar
esse ensino. Então, porque ele se esvaziou, foi o que eu falei, ele precisou ser ungido. Então, eu vou te provar aqui os versículos que mostram que Jesus, já falei que ele se esvaziou, a gente já leu em Filipenses, agora eu vou te dar os versículos que falam que ele foi ungido. Amém? Então, primeiro, abre aí Atos 10, 38. Aleluia. Estão gostando da aula? Amém. Aleluia. Mateus 10. Isso. Atos 10, versículo 38. Amém? Então, ungiu. O que nós aprendemos? Ungir significa o quê? Recebeu a unção, recebeu o poder de Deus. Amém? Diz assim, como Deus, o que Deus fez? Ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você agora consegue ver essa palavra com outro entendimento depois da explicação, né? Então, nós podemos agora, com o entendimento que nós temos, como Deus capacitou, habilitou, amém? A Jesus, isso que significa em outras palavras, amém? Com o mesmo sentido. Como Deus ungiu, porque unção é capacitação, habilidade de Deus, amém? A Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Quem estava falando isso aqui era Lucas, certo? Agora abre aí comigo em Lucas 4:18. Aqui. Agora aqui é o próprio Jesus falando. Amém? Lá era o apóstolo Lucas falando no livro de Atos. Aqui eles escreveram uma passagem, né, Lucas também, mas o próprio Jesus falando. Quem tem aí a Bíblia vermelha, que fica quando é Jesus falando, as letras ficam vermelhas, a sua Bíblia vai estar aí em vermelho. Amém? Então é o próprio Jesus falando aqui. Amém? O que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Nós podemos trocar aí, pelo que me capacitou, habilitou, amém? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, ele mesmo falou, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu a fazer tudo isso. A fazer o quê? Lembra, a unção é uma capacitação para um propósito, para um serviço. E aqui ele fala qual que era o serviço. Para um fim, para evangelizar o pobre. Então, se Jesus fez, nós também podemos fazer, porque também recebemos a unção. Para evangelizar os pobres, nos enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Tudo isso Jesus fez e eu e você também podemos fazer. Amém? E o meu preferido, Hebreus 1:9, que para mim é maravilhoso, o entendimento que o autor de Hebreus teve. Amém? Hebreus 1:9. Aleluia. Quem é meu aluno aí já é apaixonado por esse versículo, não é? Quem lembra que eu expliquei em aula? Não, cadê, gente? Ah, tá. Aleluia. Amém? Acharam? Tá aí? Vamos lá. Eu sempre gosto de contar isso, já vou contar novamente. Um dia, né, quando cheguei no Verbo da Vida, né, e fui visitar, estava cantando uma música que nós sempre, né, é do nosso ministério, então, é do Manassés Guerra. Então, você provavelmente, se você é muitos anos no Verbo da Vida, você já ouviu essa música, que fala assim, eu vou cantar, e não vai ficar um demônio, não, um que já não tem aqui, mas não vai ficar nenhum na esquina, gente. Amém, glória a Deus. Que diz assim, ó Deus, o teu Deus te ungiu. Amém? Com ó de alegria. Então, de novo. Ó Deus, o teu Deus. Aleluia. Amém? Quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, muito sem noção esse autor. Não tem concordância nenhuma. Ó Deus, o teu Deus te ungiu. Olha, nada a ver, gente. Olha, que erro grosseiro de português, não tem nada.
Amém? Daí tá, passou, tudinho. Sentei no rema e o professor explicou, né, de uma forma tão maravilhosa, caiu nesse versículo aí. E aí diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus... Eita, a Bíblia também errou. Eu falei, meu Deus, é bíblico. É a canção de uma música, é a palavra mesmo. E olha como o autor de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque nesse primeiro Deus aqui é Jesus. Olha que lindo. Então ele conseguiu em um versículo explicar a divindade e a humanidade de Jesus. Ele chama Jesus de Deus. Ó Deus, Deus, o teu Deus. Ou seja, Deus, Jesus, o Deus Pai. Olha, mostrando agora a humanidade. Te ungiu. O próprio Deus ungiu Deus. Eita glória, o próprio Deus ungiu Jesus. Por quê? Porque ele se esvaziou. Amém? Isso é rema, amados. Isso que acontece com a gente dentro de sala de aula, coisas que você vê tanto tempo, mas tem uma revelação específica, uma unção específica, que nos mostra, amado, preciosidades da palavra. Amém? Então essa música virou a minha preferida e esse versículo também. Ó Deus, o teu Deus te ungiu. Jesus, o teu Deus te ungiu. Amém? Chamando Jesus de Deus, ou seja, você jamais pode deixar de ser Deus, mas eu vou te ungir. Por quê? Porque você amou os meus filhos de uma maneira tal que você se esvaziou. Então há necessidade de eu, Deus Pai, ungir o Deus Filho. Eita, glória, aleluia. Amém? Então, amados, né, que possamos entender nesta noite que Jesus ele foi ungido. Amém? E porque ele foi ungido, isso mostra o amor dele por mim e por você. Mas sabe, amados, que a história ela não acaba aí. Amém? Ele veio, isso foi como eu disse, os dois grandes momentos de Jesus nessa terra. O primeiro foi a identificação, que nós focamos nessa aula. Amém? Mas depois da identificação, ele continua provando o amor dele. Então não bastasse, amado, nos amar de uma maneira tal que veio e se esvaziou, que deixou o Deus Pai. Amados, o maior sofrimento de Jesus, às vezes as pessoas acham que é a morte física, mas é a morte espiritual. Então a Bíblia fala ali, quando ele estava no Getsemane ali, horas antes de ser crucificado, amados. A Bíblia fala que, ele diz, né, que a alma dele está angustiada até a morte. Porque sim, ele sabia que ele ia ser cruelmente espancado. Que ele ia sofrer muito fisicamente. Mas o maior sofrimento daquela angústia na alma até a morte é saber que ele ia se separar do Pai. Amém? Então Jesus, ele nos ama tanto que ele veio e se identifica comigo e com você. Mas, amados, ele nos ama de uma maneira tal que não fica só na identificação, vem para a substituição. Então a identificação, né, o tom é, vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço. Gente, que amor é esse? Ele deixou de ser o unigênito para ser o primogênito. Não foi egoísta. Às vezes nós somos tão egoístas com tantas coisas, com cargos, com isso, com aquilo. Ah, eu quero púlpito, eu quero isso, eu quero título. E Jesus, não. Eu deixei de ser o unigênito para ser o primogênito de muitos, para todos poderem operar debaixo dessa unção, debaixo desse poder. E lá em Filipenses ele fala, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em mim. Amém? Então a nota da identificação é, você pode fazer as mesmas coisas que eu. Por que que você pode? Porque você é ungido, porque você recebeu uma capacitação. Mas a substituição, a nota da substituição qual é? Eu vou morrer no seu lugar. O que eu vou fazer na cruz, você não pode fazer, eu vou te substituir. Identificação é fazer a mesma coisa. Na substituição ele fala, não, agora você fica paradinho aqui, que eu vou ali morrer no seu lugar. Você fica paradinho aqui, que eu vou experimentar o inferno para você não experimentar. Amém? Esse é o amor de Deus por nós.
E ele vai naquela cruz e ele nos substitui, porque era morte, amados. Nosso destino era a morte. E naquela cruz ele consegue tão grande salvação para nós. Amém? Ali ele conquista a vida eterna. Ali ele conquista a cura. Ali ele conquista a prosperidade, amados. Tudo ele se fez o mais imundo, o maior pecador, sem pecar. Por amor a mim e a você. E é debaixo desse sentimento que hoje nós vamos celebrar a ceia. Sabe, com essa revelação, com esse amor. Amém? Com essa consideração. Entendendo e sendo grato, amor. A Jesus por tudo que Ele fez. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. Mas Jesus também nos amou de tal maneira que obedeceu ao Deus Pai e disse: eu vou morrer por eles. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Tu és maravilhoso. Gostaria de chamar o louvor. Aleluia. Amém. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Deus é maravilhoso. Te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Gostaria de indicar esses 2 livros aqui. Né? Se você já é aluno, ou que se matriculou agora no primeiro ano, né? Existe cada matérias, nós professores indicamos alguns livros como complemento, né, da nossa apostila. E esse aqui é uma nova unção do irmão Reagan, amém? Que ele fala da unção da nova aliança, amém? E a minha ministração é baseada nesse aqui, ó, compreendendo a unção, amém? Então, né, para toda a igreja vocês podem estar adquirindo lá na livraria, amém? Obrigada, pastor. Feche seus olhos neste momento. Aleluia. Traz aí a memória, o amor de Cristo por você. Amém. Agradeça ao Senhor por esta noite, por esta palavra. Agradeça ao Senhor por tão grande amor, por tão grande salvação. Se existe uma pessoa que mais te ama neste mundo, nessa terra, nessa vida, é Jesus. Mais que o seu marido, mais que a sua esposa, mais que a sua mãe, mais que o seu filho, te ama mais. Amém? E nessa noite nós aprendemos um pouquinho mais sobre esse amor. E se você está aqui nesta noite e você não tem Jesus como Senhor da sua vida, você ainda não recebeu, não aceitou como seu Senhor, como seu Salvador, e essa ministração caiu no seu coração e hoje você está com entendimento, eu gostaria de te fazer um convite. Se você deseja aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu melhor amigo, aquele que jamais vai te deixar, aquele que jamais vai te decepcionar, aquele que jamais vai te trair. Amém? Existem pessoas aqui assim? Erga suas mãos. Amém? Se nesta noite, se você ainda não fez essa confissão de fé, convidando Jesus para ser o seu Senhor, erga suas mãos. Amém? Vem aqui na frente. Aleluia. Amém. Aleluia. Um novo nascimento. Hoje o céu e a terra estão em festa. Oh, aleluia. Te amamos, Senhor. Glória a Deus.